Olá, boa noite. Nem temos não está nada. Olá, boa noite. Como estão? Está tudo bem? Bem, obrigada. Estão a ouvir bem, a ver bem? Põe essa imagem no quadro, Marta. É essa. Ah, com licença que tenho que despir o casaco, que é para ficarmos. Estão-nos a ouvir bem? Estão a ver-nos bem? Estão a ouvir bem? E a ver bem? Vê lá os comentários. Estão a ver-nos e a ouvir-nos. Eu estou parado aí. Principalmente a ouvir-nos. A ouvir-nos. Têm que nos estar a ouvir bem, se faz favor. Se quiserem. A gente quer. Temos poucas pessoas online. Vamos lá pôr as pessoas todas online, por favor. Opa, parece que me deu um ABC. Já reparaste que eu tenho este canto assim? Um pequeno ABC, não achas? Tenho este canto assim, ou foi da operação? Já estamos em direto. Olá, boa noite. Olha, pronto. Eu sou assim, vocês sabem como eu sou. O técnico José ficou logo aqui a abanar a cabeça como quem diga, és mesmo maluco. Pronto, está feito, sou maluco. Mas ainda não fizestes. Põe a imagem ali, que é a imagem que me vai dar o falar. É essa. Põe lá em todo o coisa, o ecrã, se faz favor. Pronto, não se esqueçam que hoje o tema é o caminho. E eu pedi ao técnico para escolher aqui uma imagem, ele só errou numa coisinha. Não pôs ali ninguém a caminhar. Parece as rodas de um trator. No meio. Mas é a imagem mais bonita porque tem o sol, tem as árvores e tem o tal caminho de terra batida que eu te disse, te pedi. O caminho. O caminho é o nosso caminho. Vocês repararam na imagem que saiu a fazer a publicidade, a dizer qual era o tema, que é, e viram o caminho, e viram a imagem, aquilo é uma floresta. É uma floresta, pode ser só um pinhal, mas pode ser uma floresta, não pode? Não. Não pode ser uma floresta aquilo. Aquilo não pode ser uma floresta, pode? Pode. Portanto, é uma floresta, um pinhal, como vocês lhe quiserem começar. O que interessa é o caminho. Mas caminho, tu tens aqui ar frio. Tem dó, porque está-me a vir aqui um frio. Hoje é assim. Até tiraste uma imagem? Não, não pode-se tirar, que eu estou a falar da imagem. Eu escrevi na imagem. Ainda por cima eu que levo para a errada. Não escrevi nada na imagem, mas está lá. O caminho. O que é que eu pretendia transmitir a vocês todos sobre o caminho? O caminho é aquilo que nós percorremos todos os dias, aqui e agora, neste momento e nesta vida. Se vocês se lembrarem da imagem que está ao canto superior, não sei se direito ou esquerdo, veem lá no direto, está lá a imagem. E eu quero que vocês olhem para essa imagem, porque esse é o caminho de nós todos, é o caminho que nós percorremos. Para já, quando nascemos, nascemos descalços e nus. Depois, quando começamos a gatinhar, nós geralmente, quando começamos a gatinhar e a andar, nós começamos a caminhar em terra batida. Foi por isso que eu não quis ali nenhuma autoestrada, nem nenhum caminho alcatroado. Porque é o princípio nosso, o princípio dos princípios. Ou seja, das nossas várias reencarnações e das nossas várias vivências espirituais, o caminho é este caminho que ali está à frente. Então o que é que acontece? Acontece que todos nós temos que fazer o nosso caminho. Mas o nosso caminho não é o caminho dos outros. E por isso temos que ter em atenção. Se vocês olharem para a imagem,
além de verem o sol maravilhoso a irradiar, como podiam ver uma lua maravilhosa a ser projetada na própria fotografia, vocês reparam que existem os pinheiros e mais onde não se vê, existem árvores seculares. Portanto, e se vocês repararem, tem as raízes na terra. As raízes estão profundamente na terra. Portanto, nós, quando iniciamos o nosso caminho com os pés na terra. Temos de ter consciência daquilo que existe na terra, e vamos tendo com o crescimento, e temos que fazer uso desse caminho. Por exemplo, se eu vivesse naquela floresta, ainda tinha ali algumas coisas para fazer fogo, e se desenterrasse um bocadinho, calhando também poderia fazer ali um poço e tinha água. Portanto, tinha a madeira, tinha o fogo, o ar, a terra e o quarto elemento. Terra, fogo, ar e água. E água, porque fazia o poço, eu tinha dito que fazia o poço. Pronto. E isso é o que precisamos de ter equilíbrio para fazermos o nosso caminho. Não há caminhos iguais. Há caminhos parecidos. Mesmo quando as pessoas se amam, os seus caminhos são sempre parecidos e nunca são iguais. Porque cada um de nós tem a sua própria individualidade e tem a sua própria personalidade. Agora, a história do caminho, do nosso caminho, é que muitas vezes o caminho, por exemplo, tem um buraco. E nós temos que perceber se queremos cair no buraco ou se queremos rodear o buraco para passar. Tem pedras. Nós queremos perceber se queremos saltar as pedras ou se pisar com os nossos pés as próprias pedras. Tem, pois, também a ventania do inverno. E nós temos que entender e, pelo menos, perceber que não podemos controlá-la. E depois temos o fogo. E também temos que ter a consciência que o fogo vai nos queimar. Embora os 4 elementos da natureza sejam muito fortes e a Terra só tenha equilíbrio, se esses 4 elementos da natureza tiverem equilíbrio, nós também temos esses 4 elementos da própria natureza, da própria Terra em nós. O fogo é a temperatura do nosso corpo interior. O ar é aquilo que respiramos e é a parte nossa pulmonar. A água é a nossa parte digestiva. E a terra é os nossos ossos, e além dos nossos ossos é uma coisa muito importante, é a nossa razão. Então, muitas vezes, e muitos dos problemas que existem em nós, é porque nós não sabemos qual é o caminho que temos que percorrer, ou qual é o caminho que percorremos. E às vezes, muitas vezes quando somos crianças, os nossos pais querem que nós percorremos um determinado caminho. Nós, como pais, temos que compreender que os nossos filhos têm os seus próprios caminhos a percorrer. Cada pessoa tem o seu próprio caminho a percorrer. A maior parte dos problemas da humanidade é o não entenderem, mesmo sendo família, mesmo sendo pessoas amorosas umas para as outras, mesmo sendo pessoas unidas, união de factos ou outras uniões. O problema que existe nessas pessoas é que elas pensam que a outra pessoa tem que fazer o caminho delas. Não. Têm que andar um pouco no caminho delas e elas têm que andar um pouco no caminho deles. Tem que haver o respeito e tem que haver a consciência de que os caminhos são diferentes. E aqui é que grande parte da humanidade erra. É quando pensa que os outros têm que viver à sua imagem e semelhança. E aqui há um pouco também a própria espiritualidade e a religiosidade a pôr-nos condições para o nosso caminho. Que nós devemos percorrer o nosso caminho daquela forma. Não. Nós devemos percorrer o nosso caminho da forma que nós sentimos que temos de o fazer. Muitas vezes as nossas obsessões são criadas porque nós não temos consciência do caminho que estamos a percorrer.
Porque nós não temos objetivos. Temos que ter sempre um objetivo para percorrer o nosso caminho. O que é que eu quero alcançar percorrendo o meu caminho? O que é que eu quero atingir? Onde eu quero chegar? Enquanto eu não perceber isso, ou nós, vocês e eu, enquanto vocês não perceberem isso, vocês estão sempre em conflito com vocês próprios. E, como não conseguem perceber, vocês acabam por atirar as responsabilidades para fora de vós e acabam por culpar as árvores, o ar, a própria terra vocês culpam e a água, quando são os elementos essenciais para se percorrer o caminho, aqui e agora. Por isso, no direto de hoje, o que eu queria transmitir é que se nós não tivermos um objetivo e esse objetivo não estiver em consonância com o nosso caminho, nós podemos percorrer todos os lugares que nunca encontramos a solução para o nosso problema ou para a nossa aflição. Desde as doenças, às situações financeiras deficitárias, aos relacionamentos desequilibrados, aos negócios imperfeitos. Tudo isso é o nosso caminho. Tudo isso nós temos que ter objetivos para nós muito claros, muito precisos e sem interferência de ninguém. Temos que ser nós os decisores, os criadores do nosso próprio caminho. Intuitivamente, cada um de nós sabe o caminho que tem de percorrer e sabe perfeitamente que no ar de uma floresta, ou mesmo de um pinhal, para quem vá para um eucaliptal ou num pinhal mesmo, vocês podem encontrar todo tipo de respostas, porque existe o silêncio, mas é um silêncio que não é silêncio. Existe os pássaros que cantam, existem animais que nós chamamos de selvagens, mas há animais que acabam por ser mais equilibrados do que nós, que percorrem essa floresta e fazem aqueles barulhos. Esse barulho todo, que é feito até pelas cigarras e pela formiga, esse barulho é uma sintonia de amor. E quando nós estamos preparados para observar esse sentido de amor, nós conseguimos pôr o nosso próprio amor em expansão. Não o recolhemos. E quando nós pomos o nosso próprio amor em expansão, nós começamos a criar. Então nós vamos criando o nosso caminho. Com a distância suficiente, nós estivermos atentos e formos observadores, nós vimos que no nosso caminho existem obstáculos. Mas quando notamos esses obstáculos e temos sinais intuitivos, muitos têm sinais intuitivos, não os seguem nem os ligam. Quando nós vemos esse obstáculo, quando percebemos que existe esse obstáculo, também existe um tempo para nós ou se adaptarmos ao obstáculo e conseguirmos transpô-lo, ou nós próprios derrubarmos o obstáculo. O obstáculo não aparece inesperadamente, o obstáculo está lá. Agora, a minha ação é que tem que aparecer depois da observação muito rapidamente, para não se extinguir o tempo ao eu chegar ao tal dito obstáculo que está no meu caminho. Se todos nós fizéssemos um pouco isso, nos nossos caminhos, os nossos caminhos eram abertos, livres. Existe sempre nos nossos caminhos situações muito desagradáveis, mas existem também situações de êxtase. E é nessa luta do desagradável com o êxtase que se dá a nossa evolução a nível de matéria, a nível terreno e a nível espiritual. Nós às vezes queremos arranjar e às vezes procuramos, então, com desculpas, porque queremos arranjar soluções que não são nossas, são dos outros. Essas soluções servem para eles próprios,
percorrerem o caminho deles. Tenho assistido ao longo da vida, muitas vezes, a pessoas a ajudarem a pessoas com conselhos, com trabalhos até às vezes que vocês gostam muito disso, de bruxaria, de feitiçaria, de pai santo, de amarrações, do desejo do mal. Tenho assistido. E muitas vezes as pessoas que vos dão conselhos dão os conselhos conforme o conceito delas e o caminho delas que elas têm de percorrer. Elas nunca poderão dar um conselho se não forem pessoas de bem, com consciência, com sabedoria, mas uma sabedoria natural, uma sabedoria que não é adquirida, que já foi adquirida e apenas está a expandir, a sentir pelos outros. Essas pessoas vão dar um conselho errado, vão dar uma orientação errada, vão fazer com que vocês não sejam vocês próprios e com que aquele caminho não seja vosso. Aquele caminho passa a ser dessas pessoas, ou seja, essas pessoas tomam o controle das vossas vidas. Evidentemente que é uma das coisas que na minha pessoa, e eu tento sempre, tenho em toda a vida e conseguido não interferir, auxiliar, mas não interferir, e deixar a liberdade da pessoa fazer essa escolha do seu próprio caminho. Posso ver que naquele caminho existe um obstáculo muito grande daquela pessoa. Então, eu posso auxiliar a pessoa a encontrar a arma que a pessoa possui para ultrapassar o obstáculo que está naquele caminho. Esse é um trabalho do psicólogo, muitas vezes, mas que o psicólogo não abraça, porque ao usarmos única e simplesmente a parte científica, nós vamos deixar de usar a nossa própria essência. E se não lhe queremos chamar espírito, chamamos-lhe alma, e se não queremos chamar alma, chamamos-lhe energia, e nós sabemos que existe aquela problemática do consciente, subconsciente e um inconsciente profundo. Se não quisermos tratar da nossa vida para além de nós próprios e queremos ser ateus e mesmo só queremos ser terrenos, não vamos deixar de ter problemas por causa disso. Mas também não podemos dizer que os problemas acontecem por mero acaso. Eles estão lá, porque eles estão no nosso caminho. E existem muitas experiências de muitos homens e de muitas mulheres. Por exemplo, já caíram vários aviões em que essas pessoas tiveram que falecer todas e desencarnarem. Também já caíram aviões que se levou tudo. Existem muitos acidentes de automóvel, infelizmente, e de moto, que as pessoas acabam por morrer rapidamente. Então, vocês hão de reparar que em centenas de milhares de situações houve pessoas que eram para ir naquele avião, naquele automóvel, naquela moto, e não foram nesse dia. Porque se fossem, evidentemente, que elas iam, como as outras pessoas, para fora dos seus corpos e iam vaguear pelo espaço universal da crença de cada um. Porquê é que essas pessoas não estiveram naquele sítio? Porque não fazia parte do caminho delas. Não era o caminho delas. E elas tiveram consciência atempadamente que aquele não era o caminho delas. E por isso elas não encetaram essas viagens. Elas deixaram de fazer essas viagens. Muitas delas já tinham um bilhete comprado, já tinham os lugares marcados. Mas à última da hora decidiram não fazer aquela viagem. Horas depois, sabe-se que o avião despenhou-se de tal forma que não houve sobreviventes. Como isso, como nas salas de operações muitas vezes acontece. Pessoas
que estão a ser operadas e que a cirurgia torna-se de tal forma complicada que o médico não tem a certeza, os médicos, a equipa médica já não tem a certeza se vai conseguir fazer ali qualquer coisa. E de repente, pelo processo intuitivo, os médicos fazem e também, muitas vezes, de repente, a pessoa volta. Porquê? Porque não estava no caminho dela ficar na mesa das operações. Há muita gente que tem morrido nas mesas das operações, umas vezes por descuido médico, outras vezes porque é ali o seu final. E quantas vezes entram para a operação e não há uma consciência dos outros, mas há uma consciência da própria pessoa que não vai tão tranquila para aquela cirurgia. Quanto já fez outras cirurgias e foi mais tranquila, mas para aquela não vai. Porque, efetivamente, ela vai ficar naquela cirurgia, ponto final, porque não vai conseguir ultrapassar, transpor aquele obstáculo. É preciso nós termos consciência, uma consciência plena da nossa materialidade. Porque se não temos uma consciência plena da nossa materialidade, nós nunca seremos nós. Se eu seguir e não pensar e seguir as coisas só porque me dizem e eu não refletir, não fazer uma introspeção, não me interrogar, eu passo a viver o caminho dos outros e não o meu. Sou um escravo. Se eu refletir, fazer a introspeção e interrogar-me, evidentemente que eu estou a percorrer o meu próprio caminho. Se houver alguém que diga, não faças isso, eu sei perfeitamente o que devo ou não devo fazer, porque não está instalada em mim a confusão, o desequilíbrio, mas sim o senso, a responsabilidade e a visão, o objetivo, o verdadeiro objetivo do meu caminho. Às vezes, nós somos tão frustrados que gostamos de viver o caminho dos outros e não viver o nosso. Então projetamos para aqueles que mais amamos o nosso caminho que nós gostaríamos que fosse o nosso caminho e não é. E tentamos obrigá-los a percorrer esse caminho que, no fundo, nós gostaríamos de percorrer. Evidentemente que aí não estamos a ajudar os nossos filhos, aqueles que nos rodeiam. Estamos a tentar a viver algo que não tivemos coragem de correr o risco de viver ou que não tivemos oportunidade e não aceitamos o facto de não ter oportunidade. Tudo pode ser feito, embora com a idade nós percebemos exatamente que temos idade próprias para tudo. Nós temos idade para sermos índios. Índios é para não dizer uma asneira, e vocês percebem o que é índios. Mas eu até adoro os índios, palavra adoro. Portanto, para não ser nós temos idade para ser malfeitores, temos idade para andarmos desequilibrados, temos a idade do equilíbrio, temos a idade do desprazer e temos a idade do prazer. E nós temos que viver consoante a nossa idade todas essas coisas. Muitas vezes nós estamos preparados, e dizem muitos, não sou eu que o digo, estamos preparados para viver quando já temos uma idade avançada e já temos poucos anos de vida. Então aí é que estávamos preparados. Muitos são aqueles que vão embora e vão precisamente embora na semana, no mês, que estavam preparados para viver. Porque já tinham adquirido todo um manancial de conhecimento e agora sim. Mas nós não nos podemos esquecer que o nosso corpo vai envelhecendo. Os anos vão passando. E se nós não fizermos as coisas na altura certa, será tarde demais. Se eu quero ter um filho, eu tenho que pensar primeiro qual é a idade máxima para eu ter um filho. Porque eu tenho que pensar que por pelo menos 20 anos eu tenho que viver para ter um filho. Para dar a segurança intelectual, moral e humana àquele que é meu filho.
Portanto, sei perfeitamente que a partir dos 20, 22 anos é que haverá mais juízo. Ou porque algumas experiências, algumas coisas já foram ultrapassadas e aí, sim, aquela criatura que é meu filho pode seguir a sua vida sozinho. Não precisa de mim. Está na hora de se libertar. Infelizmente, antigamente acontecia assim. Hoje não. Hoje quase precisamos viver até os nossos filhos terem 30 anos e 35, porque só aí é que eles têm a maturidade para fazerem a sua vida, para conhecerem o seu caminho, porque às vezes perdem muito tempo na diversão. O que eu acho ótimo, porque nós temos os nossos momentos da diversão. Mas como as drogas são ilícitas, e nós sabemos que são, nada nos impede de vez em quando fumarmos um charrito. Não é que eu fume, mas já estou a dizer. Nada impede. Como nada impede eu fumar um cigarrito. Agora, o mal todo é quando eu perco o controle e fumo 30 cigarros. O mal todo é quando alguém perde o controle e fuma 30 charros. E depois, não satisfeito, segue para outra área dos produtos ilícitos e que fazem alterar a consciência para outros produtos mais fortes, porque aqueles já não servem. Ora, isto porquê? Porque a pessoa, de qualquer forma, não descobriu o seu caminho e seus pais também não lhe ensinaram o caminho, impuseram. E quando nós estamos a impor, seja o que for, a quem for, nós não estamos a ajudar. Pelo contrário, estamos a desajudar. Como não existe a desajudar, estamos a fazer que aquela pessoa pare, que aquela pessoa não raciocine. Essa coisa de nós queremos dar tudo, porque sofremos muito e queremos dar tudo, porque há muita gente que fala, mas que teve muitas oportunidades na vida e não as souberam aproveitar, porque não viram no caminho. Por exemplo, naquele caminho há ali uma árvore, muito simples, que está dobrada. Ou seja, faz uma curvatura e depois sobe. Mas todas as árvores estão para cima e as suas raízes estão na terra. A partir do momento em que nós não estamos com os pés assentes na terra, tudo se desequilibra. Por isso é que aquelas árvores e aquele caminho deixava de existir se as raízes não estivessem na profundeza da terra. Agora, a árvore em si tem várias formas. Mas há uma forma que é comum a elas todas. É que elas chegam ao cume. Chegam à altura, têm uma altura. E elas, como têm essa altura, e todas elas atingem essa altura, não importa se houver ali uma curvatura, se houver ali um encurtamento no tronco, não importa. O que importa é que a própria árvore faz o seu caminho. Assim como o homem deve fazer o seu caminho. Por isso é que, antes de passarmos para uma estrada alcatroada, temos que ter cuidado se fizermos o caminho de terra batida. E antes de passarmos para a autoestrada, temos que ter cuidado se o caminho de terra batida e se o caminho da estrada alcatroada foi percorrido com equilíbrio. Porque se nós estamos numa autoestrada e queremos voltar outra vez ao caminho em que estamos em terra batida, e estamos a ver só o caminho da terra batida e a interrogar-nos constantemente, eu poderia ter feito isto, aquilo e aquele outro, nós estamos agarrados ao nosso princípio vital e não conseguimos caminhar, não conseguimos ir em frente. E depois ficamos zangados connosco e zangados com o mundo, porque nós não conseguimos e os outros conseguiram. Porque se cada um percorrer o seu próprio caminho, cada um alcançará a sua evolução, o seu sucesso, a sua saúde, a sua paz. Alcançará a abundância. E às vezes vocês procuram alcançar estas coisas
sem se preocuparem convosco, mas sim preocuparem em que alguém faça o trabalho por vocês. Ou seja, que vocês se tornam escravos de outros. Nós não nascemos para ser escravos, nascemos para ser livres, nascemos inteligentes, ninguém é burro, todos são importantes, todos, absolutamente todos são importantes, porque só assim é que haverá um equilíbrio social e comunitário, porque também, se o ar começar a escassar, ou a água na terra, ou o fogo mesmo, ou a própria terra, o mundo entra automaticamente em desequilíbrio, que é o que está a acontecer um pouco agora com o clima. O clima está a entrar em desequilíbrio porque estes 4 elementos estão a ser destruídos de alguma forma pelo próprio homem. Portanto, não é o planeta que é responsável, mas é quem habita nele. É o próprio homem que é responsável pela sua destruição. Portanto, nós também não podemos, de forma alguma, na sociedade, sendo seres individuais, irmos pelo caminho que os outros querem que nós percorremos. Nós temos que percorrer sempre o nosso caminho. É uma pedra basilar para a nossa evolução, em todos os aspectos e em todos os níveis. E se percorrermos o caminho de terra batida corretamente, em equilíbrio, em conhecimento, em paz e serenidade, os outros caminhos que vêm a seguir, que temos que percorrer, e que são os nossos caminhos, já têm outro sabor. Já sabemos como devemos agir, as armas que devemos usar para ultrapassar todos os obstáculos que realmente vão estar ou foram criados pelo próprio caminho da vida para nós ultrapassarmos. Não queria pôr esta questão muito na espiritualidade, queria mesmo que fosse humana, terrena. Podemos dizer, mas às vezes eu não tenho força. Não tenho força porquê? Eu tenho que perceber porque é que não tenho força para conseguir perceber porque é que aquele obstáculo está ali. Qual é a vantagem que aquele obstáculo me traz? O que é que aquele acontecimento acrescentou de novo à minha vida, ao meu caminho? Só na altura que eu perceber isso, então, eu posso automaticamente desejar e querer e fazer aquilo que tenho a fazer para chegar mais longe. Muitas vezes nós perdemos tempo com pequenas coisas que não têm qualquer tipo de importância, mas que também fazem a sua diferença. Perdemos tempo porque ficamos obcecados com essas pequenas coisas. Parece uma roda daquelas que faz andar um carreto, faz andar assim, não sei se faz com os dentes, e parece que houve ali qualquer coisa que emperrou e ali os carretos não andam. E, portanto, a máquina não anda, a vida não anda. Parece que parámos ali no tempo, no espaço, na vida, em nós próprios. A causa disso é da nossa falta de atenção, é da nossa falta de amor próprio, é da nossa falta de autoestima, é da nossa falta de conhecimento. E hoje nós não temos essas desculpas, porque temos o conhecimento por todo o lugar e podemos adquiri-lo em qualquer momento e em qualquer estado. Basta querer, basta ter um pouco de paciência, basta não ser tão preguiçoso e tão comodista, basta não ser tão preconceituoso, basta nós usarmos corretamente e sem obsessões, sem fanatismos, a própria moralidade humanista, a própria moralidade social. Ao fazermos isso, nós teremos as maiores benesses para nós próprios.
A questão será sempre essa. Qual o teu caminho? Tu estás mesmo a viver o teu caminho ou estás a viver o caminho dos outros? Tens que chegar a uma conclusão. Tens que observar e tens que perceber se estás a viver o caminho dos outros, estás a ser escravo. Então tens que começar a viver o teu próprio caminho. Ocupa o teu papel, porque tu não podes ocupar o papel dos outros. Ocupa o teu. Abraça a tua vida com amor, porque o amor tudo impulsiona, tudo resolve e tudo cria. Essa é uma arma poderosa. Depois vem a compreensão, o perdão, a compaixão, a caridade e um manancial de armas que não precisamos de as usar e nem ser perfeitos todas ao mesmo tempo. Precisamos de as usar no momento certo e no momento adequado. É quando o nosso caminho está realmente com obstáculos. Recuar para trás não é evolutivo nem nos traz felicidade. Estarmos presos ao caminho que já percorremos também não nos traz coisa boa. Porque traz uma apatia muito grande, traz-nos um desconforto muito grande, provoca-nos até depressão, ansiedade e um estado sempre de nunca estarmos bem, de estarmos sempre a fervilhar dentro de nós. A primeira coisa que tu tens de fazer é acreditar em ti próprio. Não é olhar para os outros e para o caminho dos outros e dizer mas ele é tão inteligente, ela é tão inteligente, ele é tão bonito, ela é tão bonita, ele tem tantas coisas, ela tem tantas coisas. Quando começas a raciocinar assim, estás a querer viver o caminho dos outros. Porque tu não precisas de muitas coisas que pensas que precisas. Tu precisas é de ti próprio. E precisas é de saber exatamente o ponto da tua situação para poderes, então, pegar na arma que está em ti e com essa arma perseguires a tua jornada, perseguires o teu caminho. Mas nunca esquecendo que o amor é a base essencial da nossa vida. Nós nunca poderemos dizer que amamos alguém se não nos soubermos amar a nós próprios. Nós nunca poderemos dizer que a outra pessoa é boa se nós não formos bons para nós próprios. Nós geralmente dizemos, e temos um bocado de ciúmes e até de inveja da beleza dos outros e pensamos que nós somos horrorosamente feios, quando nós até somos belos e temos sempre uma estrela a brilhar em nosso peito. Ela tem que ser expandida para o nosso rosto. Porque todos, sem exceção, têm a sua própria beleza. Se temos inveja daquele que é um grande futebolista e queremos pôr os nossos filhos todos no futebol para ver se são, nós estamos a errar. Porque nós não sabemos se o caminho dos nossos filhos é ser futebolista. Nós é que queríamos porque sabemos. Se nós queremos pôr os nossos filhos em determinados locais porque já têm a vida feita, nós estamos a errar. E porquê é que estamos a errar? Porque estamos a interferir, nem vivemos o nosso caminho, não estamos a fazer a nossa caminhada, a percorrer o nosso caminho, nem estamos a deixar aqueles que nos ouvem percorrer o seu próprio caminho. E no fim, isso vai dar burrada. Por exemplo, quantas pessoas seguem a medicina porque os seus pais querem e porque já têm membros da família que seguiram a medicina? Então, eles são obrigados a seguir medicina. Ao formarem-se em medicina e ao executarem em medicina, são as pessoas
que mais erros cometem e é nessas pessoas que mais gente perde a vida por erro médico. Se formos para o caso dos professores, mas tem que ser professor, porque a avó já foi, a tia já foi, a tia é, o tio também foi, e eu também sou, e agora tu tens que ser professor. O que é que acontece? Acontece que esse era o nosso caminho, não é o caminho dele ou dela. Nós pomos nesse caminho, fazemos deles nossos escravos, e o que é que acontece? Acontece que eles são professores que não compreendem os alunos, não sabem lidar com os alunos, só são professores porque têm a vida feita e têm o equilíbrio necessário, não são bons pedagogos, não sei se disse bem a palavra, mas acho que disse, não são bons pedagogos, portanto, nunca terão como resultados, nunca serão excelentes professores e nem nunca terão alunos excelentes. E quando têm alunos excelentes, os alunos são excelentes não porque eles são professores, mas os alunos são excelentes porque são realmente alunos que estão no seu caminho e se preocupam realmente com o percorrer o seu caminho. Muitas vezes, esses maus professores, e que são centenas, e centenas, e centenas, eu até me atrevo a dizer centenas de milhares, 500 mil, ou 600 mil que existem, ou 100 mil. Portanto, posso dizer centenas de milhares. Posso? Posso dizer, bem, posso dizer. Quando não sei, eu pergunto aqui. Pronto, vocês já sabem que às vezes estou cansado. E, há muitos deles que não é aquele o caminho deles. Reparem bem. Vocês reparem que hoje há mais jovens a ir para agricultores de quererem essas áreas. Mas não vão pelo dinheiro. Vão pela beleza que é a agricultura. Mesmo sendo pesada, eles agora têm máquinas, mas usam também a enxada. Vão pela a liberdade que sentem ao ar livre. Vão pelo amor que sentem à terra, ao ar, à água e ao fogo. Vão pelo amor a si próprios e depois a tudo aquilo que os rodeia. E vão para agricultores. Não é por ser um sem-abrigo, não é por ser um varredor de ruas, não é por ser um professor ou um médico ou um primeiro-ministro que se é bom. Porque se eles estiverem no caminho dos outros e a fazer a vontade dos outros, não é bom. E eles nunca vão fazer um trabalho bom. Agora, se eles estiverem no seu próprio caminho, garanto-vos que são de uma utilidade excepcional. E são seres humanos excepcionais. Se ninguém se meter com eles e ninguém lhes quiser travar e imiscuir no seu próprio caminho, eles não se imiscuem no caminho de ninguém. Por isso, aconselho a cada um de vós a refletir qual é o vosso caminho. Alguns de vós já têm uma determinada idade, 40, 50, 60 anos, e pensam que não têm caminho nenhum. Têm. Poderiam ter percorrido o caminho menos certo vosso, mas a qualquer idade nós podemos começar a percorrer o nosso caminho corretamente e com consciência. Seja que idade for. E nós temos provas disso na sociedade pelo mundo inteiro. Quantas pessoas não se doutoraram aos 75 anos? Quantas pessoas aos 70 anos não foram pais? E ainda duram até aos 90 para criar os seus filhos? Poucas pessoas. Há muitas, muitas. Os homens são todos. Porque esses só deixam de ser pais se tiverem alguma doença e não produzirem o esperma. Mas se tiver um óvulo para produzir, logo são pais. Quantas pessoas não resolvem mesmo a sua vida aos 50 anos? Aos 60, aos 70. É sempre a hora de nós percebermos o nosso caminho, é sempre a hora de nós agarrarmos o nosso caminho
E não termos medo de arriscar. Porque, afinal de contas, muitas vezes o que acontece é que todos nós temos um certo medo. Temos um certo medo de caminhar no nosso caminho. Porque quando vimos uma poça lamacenta e cheia de água, nós não temos coragem sequer de a contornar, nem de a ultrapassar. Ficamos sentados à espera que o sol venha secar aquilo para nós passarmos. Isso não é vida. Isso não é um momento belo no nosso caminho. Isso é a nossa preguiça, o nosso desânimo a funcionar. Nós só temos que perceber essas coisas. Só temos que dizer a verdade a nós próprios. E só temos que ser nós, a pegarmos e a continuarmos o nosso caminho. E fico por aqui hoje. Agora vamos ver se temos aí, já podes tirar, se temos aí alguém que queira fazer alguma pergunta. É verdade. É assim, senhor. O Gaspar diz aqui uma coisa que é muito real. Não, não, Júlia Santos. Nós não temos que percorrer caminho nenhum mais difícil. O nosso caminho é o nosso caminho. Tem momentos que o nosso caminho é de grande dificuldade, mas tem momentos que o nosso caminho é de grande abundância e de grande prazer. Nós temos é que ter o amor em si. Agora, não nos devemos resignar, porque aí já estamos a viver o caminho da visão dos outros e não o nosso próprio caminho. Não, Conceição Ribeira. Não deve ficar cansada de tirar tanta pedra do caminho. Deve descansar um bocadinho, sentar-se, ganhar forças e continuar a tirar as pedras do seu caminho. Porque há de haver uma altura, e você sabe que há uma altura sempre em nós, que há qualquer coisa que movimenta a nossa roda e nós vamos, e o cansaço desaparece. A apatia desaparece. E a desmotivação desaparece. Continue a tirar. Lembre-se sempre, o amor é fundamental e o gostar de si próprio também. Há aqui a Carla Rocha que diz, há um destino então traçado para todos nós. Há duas hipóteses. Há um destino traçado por todos nós, mas traçado por nós próprios. Agora, não há um destino traçado pelos outros para nós. O único destino traçado é por nós próprios. Se é quando estamos na Terra, se é antes de nascer, essa é uma questão. Já é uma questão espiritual. Eu disse que ia falar só na humana. Na humana é assim. Há acontecimentos que são naturais, como que obrigatórios. As pessoas tendem a fazer amor. As pessoas tendem a casar. As pessoas tendem a ter filhos. As pessoas tendem a ter um trabalho. Portanto, essas são as coisas que estão programadas. Mas são programadas de acordo com a evolução espiritual, mental e psíquica da própria pessoa. Muitas vezes são deturpadas pela educação cultural, pela educação dos pais e pela conjetura cultural. Mas nós somos seres inteligentes, capazes e somos seres humanos. Temos sentimentos. E é através disso que nós sabemos qual é o nosso caminho. Quando nós dizemos assim, eu acho que está difícil de encontrar o meu caminho. Nós já encontramos, cada um de nós encontrou o seu caminho com o nascimento, com os primeiros passos, com o andar, com o ir para a escola primária, com a evolução, com o primeiro amor, com o primeiro desgosto. Nós já sabemos quais são os caminhos que queremos. Nós, quando temos o primeiro sofrimento,
Como seres inteligentes, nós procuramos nunca mais ter aquele sofrimento. Tentamos-lo compreender para ele não se voltar a repetir. Porque quando ele se voltar a repetir, se o compreendermos na plenitude, ele não nos vai fazer tanto desequilíbrio como se nós não o tivermos compreendido ou aceitado. Também para si um grande beijinho e boa noite, Isaura. Muito obrigada por estar a ver. E eu vou ler aqui a do Cacho. Todos os obstáculos têm uma intenção positiva, algures, e todos os obstáculos são oportunidades de aprender. Temos os recursos para gerir toda e qualquer situação. Plenamente de acordo e obrigada também por ter escrito, porque assim eles podem ler e percebem. Boa noite, António Nunes. É verdade. Nós todos os dias, quando acordamos, temos a oportunidade de reparar, de recriar, de reconstruir e de repensar. Todos os dias. Às vezes o nosso trabalho não está bem, porque lá está. Não estamos a ser sinceros e honestos para connosco. Porque temos medo de dizer alguma coisa ao patrão, ao nosso chefe. Temos medo que ele nos castigue. E então nós não dizemos. Vamos-se calando. E depois o nosso chefe, às vezes, vem revoltado de casa, o nosso patrão, e descarrega em cima de quem o está a servir. E como nós temos medo, nós sofremos. Nós não podemos ter medo de manifestar aquilo que sentimos. Porque se temos esse medo é porque não nos amamos. E ponto final. Nós temos que arriscar. Se não corremos os riscos, não existe evolução. Não existe encontro connosco próprios. Eu posso correr a 200 riscos. Desde que eu percorra esses 200 riscos com consciência, eu vou percorrer, pois, uma etapa da vida em que esses 200 riscos que eu corri e 100 deram bem e 100 deram mal, me vão ser úteis na próxima passada que eu der no meu caminho. Eu estou a ler todos os que acho que não foi falado, respondo. Então eu agradeço a todas as pessoas que nos estiveram a acompanhar hoje. Não me vou adiantar mais neste direto. Vou deixar para reflexão uma pergunta e vocês poderão responder, não precisam de me responder a mim próprio. Vou deixar uma reflexão a todos, vou deixar uma pergunta no ar. Afinal de contas, qual é o teu caminho? Estás a percorrer o teu caminho ou o caminho dos outros? Responda a isso para ti próprio e vais ver que se faz luz nesse mesmo teu caminho. Umas santas boas noites para todos. As bênçãos do ar, do coração, do ar. As bênçãos do coração da terra. As bênçãos do coração da água e as bênçãos do coração do fogo nos envolvam a todos e nós saibamos ter o respeito por nós próprios para podermos respeitar esses elementos que são a nossa construção, são sempre o início da nossa vida na Terra e são sempre, sempre a evolução ou a destruição da própria Terra. Até para a semana.